Oi pessoal, eu sou o professor Ciro Castro e hoje estamos começando vídeos sobre a Bhagavad Gita, que é um texto seminal para o conhecimento desse estilo de vida que me leva ao autoconhecimento, que me leva a moksha. Bem, para falar de Gita e para falar do que se compõe a Gita, do corpo de conhecimento ali, é importante a gente falar sobre os Vedas inicialmente. Então vou te contar uma história. Os Vedas são um corpo de conhecimento, o texto mais antigo que se tem notícia na humanidade. Podem existir até outros que ainda não se tem sabedoria da existência deles. Porém, o que tem registro arqueológico no dia de hoje, os Vedas têm esse título, certo? É um corpo de conhecimento que veio da civilização védica, que se desenvolveu ali na planície dos rios Indo-Sarasvati, hoje em dia, onde é ali mais ou menos a divisa entre o Paquistão e a Índia, ok? Este povo trouxe essa riqueza até os dias de hoje, tá? Este conhecimento que existe nos Vedas é muito atual. Por quê? Porque trata do que todo ser humano passa, fala da essência do ser humano. E por isso ele vem durante esses milênios, tá, gente? E ele é muito atual hoje na sociedade, ele existe, ele é vivo na sociedade indiana contemporânea. Dentro do corpo dos Vedas, né, do texto, vamos dizer assim, do que compõe os Vedas, existem muitas referências sobre essa idade, né? Ali você tem cartas astronômicas, você tem referências a solstícios e equinócios, você tem referências a professores antigos que ensinaram, e tudo isso foi comprovado por estudiosos, arqueólogos de hoje em dia, fazendo mapas do céu, vendo a época que aquela conjuntura de astros aconteceu, né? E datou-se como forte indício da idade que se diz tradicionalmente que os Vedas têm. Okay? Então estamos falando de uma tradição realmente ancestral e antiga, e isso é muito bonito, porque ela é muito rica. Mais importante do que sua idade é o valor que ela tem. Bem, como ela está preservada hoje, né, ali é tratado, o tema que é tratado ali, fala, como eu disse agora há pouco, sobre eu e você, sobre questões que eu e você passamos diariamente. E esses temas ali foram passados, né, de maneira oral e de maneira memorizada. Então, o professor, o guru, passa para o aluno, o mestre passa para o discípulo, de maneira que ele aprenda de ouvido, oralmente, repetindo estes mantras, certo? Que formam o corpo de texto, o conhecimento dos Vedas. E a linguagem do sânscrito também traz uma precisão, né? Ele é muito minucioso e ele é muito claro no que quer dizer. Bem, existem 4 Vedas, ok? Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda e Atharva Veda. Na primeira parte fala-se de mantras e de rituais, e também se revela o Dharma e o Adharma e suas consequências, Punyam e Papam. O ser humano, né, tem o poder de escolha sobre as ações que vai fazer, mas não tem o controle dos frutos das ações. Dharma é o substrato da sociedade, é o alicerce da sociedade, é perceber que as relações humanas devem ter um bem comum, devem ter o que a gente costuma chamar às vezes de bom senso, né? É perceber o que é positivo a todos para se preservar esta liga entre as pessoas da comunidade, da sociedade em geral. Já uma pessoa adármica, atitudes adármicas são atitudes com cunho mais egoísta, com cunhos que só pensam na sua própria elevação e preservação, nos meus próprios valores, nos meus próprios feitos. Isso vai atrapalhar essa relação entre as pessoas, os homens, as mulheres. Certo? O resultado dessas ações dármicas e adármicas, né? As consequências são punyam, que é as consequências positivas, frutos positivos, e papam, as consequências negativas. Lembre-se que você tem todo o poder sobre as ações e as escolhas das suas ações, porém, você não vai ter este poder sobre os
frutos das ações. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Hoje é muito mais um panorama, uma introdução sobre o tema que está sendo tratado. Bem, na segunda parte dos Vedas, essa é a primeira parte, na segunda parte dos Vedas ela é conhecida por Vedanta. E ali a gente encontra as famosas Upanishad. Bem, Upanishad nada mais são do que diálogos entre mestres e discípulos. E com bastante conhecimento. É uma maneira clássica de se trazer a sabedoria entre um discípulo que está ali numa situação cheio de dúvidas e ele tem uma luz, ele tem um guru, ele tem uma pessoa de opinião pesada sobre aquele tema. Né? O guru às vezes é conhecido como o pesado, né? Aquele que tem opinião, que tem peso sobre aquele tema. Certo? Esses diálogos acontecem na segunda parte, como eu acabei de falar, os Vedantas. Bem, o Vedanta afirma que as ações do ser humano têm apenas, basicamente, 4 objetivos, os Purusharthas, que são Artha, a segurança, Kama, o conforto, o prazer, Dharma, que é a estabilidade, um futuro melhor, né, estável, e finalmente o mais importante, o Parama Purushartha, que é Moksha, que é a liberação dessa sensação de limitação e carência, ok? É isso que basicamente todo ser humano busca. Basicamente eu, você, o seu vizinho, a sua mãe, seu pai, você busca isso. Artha, segurança, Kama, conforto, Dharma, estabilidade e no fim da vida o meu objetivo maior de vida, Moksha. O Vedanta ainda te ensina que a verdade essencial de tudo que existe é uma só e eterna, tá? E esta é a sua natureza essencial. Preste atenção, às vezes eu me confundo e acho que eu sou a relação de causa e consequência minha com o mundo. E esqueço que eu sou um ser puro e ilimitado, que esta essência, essa minha consciência é a minha verdadeira natureza e que esse sentimento que eu tenho de mortalidade, de carência, né, sentimento do que eu sou inadequado, que é bastante comum para todos, né, provém devido à ignorância disso que eu acabei de falar, né, que eu não percebo que eu não sou o relativo, eu sou o absoluto. Certo? Isso, muito em linhas gerais, né, pessoal, é dito nos Vedas e no Vedanta, certo? Então, para se adquirir essa sabedoria, isso leva tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter um bom professor, eu tenho que ter um bom olhar sobre isso, que segue essa tradição muito reta, muito bonita. Eu preciso de um Pramana, que é um corpo de conhecimento de confiança. E os Vedas, os 4 Vedas, o Vedanta, são esse Pramana da palavra falada, né? Em palavras, certo? Só que, aí agora sim nós vamos chegando já mais perto da Gita, né? O Vedanta ainda, ele é esse Pramana, né? E ele ainda faz essa relação. Ele revela que Jiva, o indivíduo, a causa do universo, que é Ishvara, o plano causal, e o mundo, Jagat, mostra essa relação que ocorre entre esses 3 fatores aqui. Em síntese, depois de muito estudo, você vai realizar, perceber, aprender que Tattvam Asi, ou seja, esse é um Mahavakya, que significa que você é ele, você é aquele. Jiva, o indivíduo, é Ishvara. Ou ainda, outra grande afirmação é Aham Brahma Asmi, ou seja, eu sou o ilimitado Brahman. Eu já sou o plano absoluto, eu sou o absoluto, não sou o relativo. O relativo não resume o meu ser, certo? Chegando na Gita, que é o papo de hoje, que é onde a gente está fazendo essa introdução, e agora sim você já está com esse universo mais claro na sua mente, assim eu espero, a Bhagavad Gita tem valor de Upanishad, porque ela é escrita da mesma forma, né? O corpo de texto ocorre entre um diálogo entre mestre e discípulo, e mesmo não fazendo parte dos Vedas, ela tem esse mesmo valor. E ali é transmitido o mesmo conhecimento, o mesmo formato. Então, em muitas tradições, a Gita é conhecida como o 5º Veda. Pegou? Em resumo, a Gita é um diálogo entre
o mestre Krishna, Sri Krishna, e o seu discípulo, o príncipe Arjuna. O príncipe que é o melhor entre os Pandavas, que é um cara muito nobre, que ele tem uma missão muito difícil, ele está no campo de batalha, a guerra vai começar, ele olha para o campo de batalha oposto e percebe que lá estão amigos, parentes, primos, e que a missão dele é eliminar essas pessoas que são pessoas queridas por ele. Veja que situação difícil, né? Que causa um desespero em Arjuna e ele pensa em abandonar tudo e ali, tendo Krishna como cocheiro, ele pede ajuda a Krishna, ele pede uma luz a Krishna e ali começa esse lindo diálogo que é conhecido como Bhagavad Gita. Ok? Para a gente começar essa conversa, nós vamos parar por aqui e logo logo nós vamos falar do primeiro capítulo da Gita. Espero que vocês tenham gostado. Sou o professor Ciro Castro. Logo logo a gente conversa mais. Namastê, até a próxima.